Vamos seguir por aqui, para o último bloco, então, do grande debate. Agora a gente fala do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre o suposto envolvimento dele nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Bolsonaro começou a ser investigado por incitar e apoiar os ataques após postar no dia 10 de janeiro um vídeo questionando as urnas eletrônicas. Segundo a defesa do ex-presidente, a postagem foi acidental. Vamos rever o que disse o advogado. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal, isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Observe, inclusive, que essa postagem foi feita na sua rede social de menor importância, né? Apenas no Facebook, que é uma rede que ele pouco utiliza hoje em dia, e não foi colocado nas demais redes. Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente. Como a gente viu, a defesa justificou que Jair Bolsonaro estava sob efeito de remédios e que, por isso, teria postado sem querer o vídeo no Facebook. Porém, essa não foi a primeira vez que o ex-presidente questionou o sistema eleitoral brasileiro. Nós separamos algumas ocasiões para vocês entenderem a discussão. No dia 29 de julho de 2021, por exemplo, Bolsonaro fez uma live na rede social que foi transmitida também pela TV Brasil, contestando as urnas eletrônicas e pedindo o voto impresso no país. Um ano depois, em 12 de julho de 2022, Bolsonaro disse a apoiadores ter provas de que venceu no primeiro turno em 2018. Naquele ano, o ex-presidente disputou a presidência com o atual ministro, Fernando Haddad, e se elegeu apenas no segundo turno. Poucos dias depois dessa declaração, no dia 18 de julho, Jair Bolsonaro se reuniu com diversos embaixadores no Palácio da Alvorada para criticar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Ele, inclusive, foi condenado pelo TSE a pagar uma multa por conta dessa reunião. Ainda no ano passado, mas já depois das eleições, em novembro, o partido de Bolsonaro, o PL, voltou a colocar em xeque a credibilidade das urnas eletrônicas. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, fez um pronunciamento informando que havia enviado à Justiça Eleitoral um relatório em que apontava inconsistência nos equipamentos. A intenção era anular parte dos votos do segundo turno, mas o documento não trazia provas concretas das acusações e nem mencionava os supostos erros no primeiro turno, quando o partido conseguiu eleger a maior bancada do Senado e da Câmara. Por isso, o TSE decidiu multar o PL em quase 23 milhões de reais por má-fé nessa ação. Por fim, a gente menciona novamente o vídeo postado no Facebook de Bolsonaro no dia 10 de janeiro, 2 dias depois dos ataques às sedes dos 3 poderes, questionando o resultado da eleição de 2022. E essa postagem que foi feita supostamente, é dela que nós falamos, supostamente por engano. Vamos ao debate, então. Vou começar com a Janaína. A justificativa de que Bolsonaro estaria sob efeito de morfina e que, por isso, fez a postagem acidentalmente em janeiro é um argumento frágil, Janaína? Vamos por partes, né? Porque o tema, ele tem todo um impacto político, mas juridicamente nós estamos diante de uma situação bastante complexa, né? Essa investigação que corre no STF já não é mais investigação, porque denúncias já foram recebidas. Ela é muito complexa e essa complexidade, ela se revela, por exemplo, quando nós lemos os votos do ministro Alexandre e dos ministros que o acompanharam e dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, né, com muitos debates sobre a própria competência do STF, sobre a aptidão ou inépcia das denúncias, sobre a negativa do Ministério Público Federal, né, no caso, na Procuradoria-Geral da República, de oferecer os acordos de não persecução penal, inclusive para aquelas pessoas que não foram participar das invasões,
mas ficaram em frente aos quartéis, porque se os senhores pararem para relembrar, né? Houve o 8 de janeiro, mas o ministro Alexandre deu uma ordem, depois do 8 de janeiro, que as pessoas que estivessem em frente aos quartéis fossem presas. Então, assim, sob o ponto de vista jurídico, esse caso, ele é um caso, assim, difícil, né? Não é um caso tão simples. E a própria situação do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, e agora, né, com a revelação das imagens pela CNN, do ministro do presidente Lula, e que está até do próprio presidente Lula, a depender de quais contatos houve entre ele e o seu ministro recentemente afastado. Então, sob o ponto de vista jurídico, nós temos, assim, vários desafios. E a leitura de cada situação, ela varia muito a depender da formação, tá? De quem faz a análise. Então, por exemplo, né, eu tenho falado isso com certa frequência, não é simples, mas eu tenho até a minha tese de livre docência defendida na São Francisco, em que eu critico muito a tendência de punir as pessoas por omissão, tá? Então, assim, não é de agora. Eu não desenvolvi essa tese agora, né? Muito antes de eu pensar em entrar na política, eu já fazia essas críticas. Eu entendo que a punição por omissão, ela fere o princípio da legalidade, que é um princípio muito importante no direito penal. Então, assim, tirando casos muito excepcionais, o ministro Alexandre de Moraes, né, ao contrário do meu pensamento, só que assim, eu não sou ministra, ele é. Eu não tenho a caneta, ele tem. Ele tem norteado todo o seu trabalho, neste caso, com base na responsabilização penal por omissão. Ministro Anderson, a princípio, o ex-ministro, né, da Justiça, está preso por uma imputação de um comportamento omissivo, né? Então, assim, é importante ter esse olhar mais amplo. A meu sentir, a Procuradoria-Geral da República, desejando levar o ex-presidente para dentro da investigação, usou como subterfúgio essa tal postagem. E o argumento de que o ex-presidente teria cometido incitação, mas com todo respeito à PGR, é um equívoco, é uma contradição intrínseca, porque como é que alguém incita mediante uma ação tomada posteriormente? Então, eu, particularmente, se o ponto de discussão é a postagem, eu não vejo crime nessa postagem, tá? Então, na medida em que eu não vejo crime nessa postagem, perde o sentido falar se estava com morfina, se estava sem morfina, se foi ele, se foi o Carlos, se estava nos Estados Unidos, se estava no Brasil. Eu não consigo ver crime nessa postagem. Aliás, eu não vejo crime sequer nas muitas manifestações do ex-presidente questionando o sistema eleitoral. Me parece que está dentro do Estado Democrático de Direito a pessoa não confiar, né? Ele só se prejudicou. Eu conheço centenas de pessoas que deixaram de votar nele, né, por entenderem que era um discurso não democrático, que era um discurso contra as instituições. Eu não consigo ver como esse discurso, né, insistente do ex-presidente possa ter trazido qualquer benefício a ele. Então, eu divirjo, inclusive, de que essa postagem e essas muitas abordagens do ex-presidente possam ser consideradas criminosas. Muito bem, a Janaína usou os 5 minutos dela aqui, fez toda aí uma argumentação. Agora eu vou ouvir, claro, o lado do Tardelli, mas eu vou refazer a pergunta inicial, tá, Tardelli? Porque a Janaína fez uma argumentação inteira aqui e a gente foi super compreensível. Agora eu vou ouvir a tua argumentação. A justificativa de Bolsonaro estaria sob efeito, de que Bolsonaro estaria sob efeito de morfina e que por isso fez a postagem por engano em janeiro, é um argumento frágil? Olha, a gente já vê muito lugar por aí, se beber não tecle. Eu diria pro Bolsonaro, se ficar doidão também não, certo? Porque não é possível alguém com a responsabilidade que tem o ex-presidente da República falar uma bobagem dessa.
Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. É pueril diante da gravidade daquilo que se esperava que ele dissesse. O depoimento dele na Polícia Federal resumiria assim: a montanha pariu um rato. Nós esperávamos um depoimento. E não houve depoimento. O que o depoimento do Bolsonaro é nada. Se nós simplesmente rasgarmos esse depoimento, esquecermos esse depoimento, isolar, ele não diz nada. Ele não vai fazer nenhuma diferença à investigação, sequer a favor ou contra ele. O que a gente vê, assim, Bolsonaro está sendo acossado agora, não, e me perdoe a minha querida Janaína, não por crimes omissivos. Ele incentivou o tempo todo que se atacassem as instituições. O discurso dele não era um discurso simplesmente de desconfiança, era um discurso de afronta, de quem se opõe quase que fisicamente. O discurso, a postagem dele do dia 10 de janeiro, claro que não tem o caráter de estimular a invasão que já houvera sido feita, lógico que não. Mas tem um fato muito grave, ele legitima aquela invasão que foi feita. A legitimação dos atos terroristas por ele é sim muito preocupante e não me parece, Janaína querida, que seja algo que a gente possa dizer de uma atitude de omissão. Muito pelo contrário. E a reportagem, parabéns pela linha do tempo que foi feita aí pela produção, muito bacana, só diz respeito ao que o Bolsonaro falou. Mas ao clã Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, após as eleições, com os quartéis ocupados, que era onde se buscava a quebra institucional, diziam para as pessoas: não saiam daí que alguma coisa vai acontecer. Fiquem aí, alguma coisa virá. Dando às pessoas a vã expectativa de que um golpe sim se armava, tanto que se encontrou no armário do Anderson Torres a minuta do decreto absolutamente estúpido. A Janaína é uma jurista, sabe que o decreto é uma estupidez, certo? Mas é pueril, como tudo ali é pueril, preparatório daquele golpe. E onde estava Anderson Torres? Na companhia de Bolsonaro. Onde? Em Miami. Onde ele poderia, muito mais à vontade, é essa a questão que tem que ser esclarecida, comandar esse golpe. Eu não vou falar, quero repetir. Eu tenho medo da expressão mentor intelectual Bolsonaro, porque eu acho que intelecto para ele é uma coisa meio complicada. Mas ele esteve lá e ele pôde planejar. Ele pôde conversar. Ele faz uma uma apresentação lá, uma palestra, e ele diz: olha, vai acontecer alguma coisa. Ora, ele sabia que alguma coisa havia sendo gestada, e era alguma coisa de ruptura. A ruptura não deu certo, nós não sabemos exatamente por quê. É outra pergunta a se fazer a ele. Um dos mistérios da história brasileira é por que a renúncia do Jânio não conseguiu se efetivar no golpe que o Jânio queria dar. O que aconteceu que no caminho o ônibus capotou, né? Mas que o Bolsonaro disse claramente: olha, vai acontecer, esperem. E não é possível a gente imaginar que o governo Lula, recém-impossado, tenha feito um movimento gigantesco de combate a ele próprio. Aí é o delírio total, né? Por isso eu acho, o depoimento do Bolsonaro foi frustrante. Eu não quero aqui, para aproveitar esses 30 segundos, fazer qualquer expectativa de análise do trabalho dos advogados. Pelo amor de Deus, isso está acima, está fora de mim. Nós estamos falando dele. Foi um depoimento inodoro, incolor e insípido. Se estiver doidão, não tecle. Olhe e lembre-se de Bolsonaro, depois não adianta chorar.